Voltamos com o nosso Tome Ciência, nesse especial sobre a Amazônia. Discutimos aqui características do povo, do desenvolvimento do estado e da região amazônica como um todo. Para isso, a gente tem a colaboração da presença da professora Tatiana Schor, que é da UFAM e trabalha muito com esse ambiente rural, com atendimento mais ao interior. O Glademir Salles dos Santos, que representa o projeto de nova cartografia social, que a gente já definiu aqui como um processo de dar pertencimento à população. E o Marcelo Seráfico, que é um sociólogo que estuda o desenvolvimento, a desigualdade aqui na Amazônia. E aí eu começo pelo Marcelo, essa nova rodada, discutindo, você falava há pouco, antes da gente ir para o intervalo, de conceitos de desenvolvimento para a região. Como associar agora essa tentativa, por exemplo, de invasão de agronegócio, desmatando, né? Como que a gente está enfrentando esse momento onde as tentativas de um trabalho, né, agrícola se sobrepõem, quando se sabe que a terra da Amazônia ela é riquíssima para a floresta e pobre para a plantação, não é isso? Eu faria uma primeira ponderação, André, que é a seguinte: a terra da Amazônia, digamos, a terra firme, ela é pobre para algumas coisas. Mas a várzea é riquíssima, como a Tatiana já mostrou. Não é? Então, na verdade, um dos desafios colocados há muito tempo, não é de agora, é o que fazer com as várzeas, né? Como utilizá-las. Quer dizer, como avançar, por exemplo, em estratégias relativas à pesca e ao turismo. É uma pauta, digamos, de discussão que não vem sendo enfrentada há muitos anos, em decorrência, em boa medida, desse que foi escolhido, digamos, como a espinha dorsal da dinâmica no Amazonas, da economia do Amazonas, que são os incentivos fiscais. Né? Então, a cada 4, 5, às vezes 10 anos, surge aqui no Amazonas, mas no Brasil, é um debate nacional, surgem preocupações relativas à manutenção ou não dos incentivos fiscais. E esse é um tema que, digamos, junta várias forças políticas no Estado. Não é? E que também tem a ver com as articulações dos parlamentares do Amazonas, de grupos de empresários, mas até de trabalhadores, preocupados com a redução dos empregos que poderia ser acarretada, digamos, pelo fim dos incentivos, que passam a defender... Mas nós temos também, Marcelo, a visão do Amazonas como um todo, né? Da região amazônica como um todo. E aí, que tipo de atividade empresarial, vamos abstrair um pouco essa concentração, né, que veio lá do passado na Zona Franca, que tipo de atividade industrial local vem a surgir? Sim. Porque a que vem de fora é conhecida e denunciada, que seria a exploração da madeira, o desmatamento, né, e mesmo a invasão de terrenos para tentar criar boi, soja, uma coisa que talvez não seja tão rentável assim, não? Aí você tem um conjunto de iniciativas, né, que tem a ver com construções de hidrelétricas na Amazônia. O projeto de integração da infraestrutura sul-americana, que são todos indicadores de que se pretende restituir padrões muito semelhantes àqueles dos militares no processo de dinamização econômica da região. Associado a isso, evidentemente, tem o problema da expansão da fronteira agrícola, da produção de soja, e os conflitos que surgem disso e que são identificados pela cartografia social, que tem a ver com esses encadeamentos entre elites, como a Tatiana já apontou. Não é que você vai para os municípios do interior, a economia deles é dominada pelo serviço público, na verdade é com a renda gerada pelo serviço público e por atividades comerciais que normalmente são de domínio de grupos políticos, não é? Ou que são articuladas com grupos de fora. Então, as maiores cidades, além de Manaus, no Amazonas, são Itacoatiara, que teve já uma boa produção madeireira, constrangida por todas as medidas para constranger, de fato, né, a exploração da madeira na Amazônia. Parintins, não é, que tem produção pecuária, mas que não é, digamos, uma expressão econômica no Estado. E essa concentração, eu volto para o tema da concentração, porque ela é como se fosse uma espécie a dinâmica econômica de Manaus subtrai muito de forças
que poderiam se voltar para novos projetos de desenvolvimento interior. Quer dizer, deixa eu pegar então um aspecto aqui com o Vladimir. E isso facilita, digamos, desculpa André, mas isso facilita essas estratégias de exploração florestal, de exploração pecuária vindas de fora, porque isso acaba sendo alternativa de vida para as pessoas que habitam no interior. Para dar um desenvolvimento por aí. E aí é que eu ia chegar, aproveitando a sua visão de que isso gera conflitos sociais, e perguntar o que é que o pessoal da nova cartografia social encontrou e como dimensiona já, na medida em que vocês já fizeram um levantamento que vem vindo de longo tempo, né? Desde quando o projeto é? De 2005 para cá. Já é bastante capacitado a aferir, por exemplo, o crescimento ou não desses conflitos de terra. Eles se dão por conta dessa invasão de fora ou por conta de uma oligarquia local? Como é que isso acontece na realidade? Eu diria que são os dois fatores aí, né, em jogo, né, e não pode ser descartado nenhum, né, porque, de fato, assim, o que nós estamos percebendo é um processo de desterritorialização, ao mesmo tempo que é um processo de territorialização das identidades, né, nas suas várias formas, né. Então, esse processo de desterritorialização caracterizado justamente pelo agronegócio, né, pelo barramento de rios, né, construção de hidrelétricas, né, exploração de madeiras, né, pesca predatória, né. Então, há uma maneira, né, de interpretar a Amazônia que é uma maneira talvez até única, né, que sobrepõe as outras formas de interpretação da Amazônia que vêm justamente dos agentes sociais, né, que se organizam em associação para resistir, para lutar, né, e muitas vezes, né, a resistência ela é como se fosse uma batalha perdida, né, há deslocamento de famílias, né, e aí tem que se redefinir também, no caso, por exemplo, do Madeira, né, o próprio rio, né, ele, como se diz, né, os agentes sociais mostram que o próprio rio ele está numa situação justamente de graves, né, a ponto de não ter condições de ter essa relação, né, específica das associações, das comunidades, aldeias com esse rio. De certa maneira, deve haver uma reação contrária a esse trabalho de vocês, por conta de quem está interessado no espaço, na terra. Sim, e há um exemplo que eu estudando verifiquei, parece que em Beija-Flor, no Amazonas, onde os índios usavam esse livrinho aí da cartografia para pedir, como é que foi a história? Na Câmara Municipal, eles foram várias vezes à Câmara dos Vereadores, né, com o fascículo, né, do Rio Predaeva, né? Então eles solicitaram, fizeram a oficina, foi elaborado o mapa, né, a partir dos desenhos que eles fizeram, deram os depoimentos e tudo, e pronto, eles todo dia iam, e os vereadores engavetavam, né, todo dia. Mas aí eles resolveram conseguir um caminhão, né, foram todos para a Câmara dos Vereadores, né? E houve assim na verdade uma resistência, né, e uma tentativa, e que realmente resultou numa sensibilidade, né, dos agentes políticos, né, a ponto de justamente ter uma audiência específica para essa questão. E com isso eles conseguiram a terra e é a terra mais protegida, né, é a floresta mais protegida do Rio Predaeva. Foi um sucesso, então, um caso de sucesso. E reconhecido depois pela FUNAI, né, que isso está agora com todo um processo de economia mais autônoma, né, e tudo que no momento eu não estou acompanhando. Para eu poder terminar esse bloco, eu vou perguntar aqui para perguntar à professora Tatiana, como se dá a visão de vocês sobre esses conflitos poceiros, qual é a sua visão dessa situação, como ela está? No estado do Amazonas, ela varia muito, né? Você tem o sul do estado em que numa parte do sul do estado em que você vai ter o conflito com a entrada da pecuária, que é uma característica, parece muito mais o que acontece no Pará, né? E você vai ter em outras regiões o que a gente vai chamar do conflito sobre a água, né? Nosso conflito não é sobre a terra, mas é sobre a água, está muito relacionada à questão de acesso aos recursos naturais e reconhecimento de quem pertence àqueles lagos, né? Por questões de pesca, né? Então, são conflitos. A disputa também se dá por área pesqueira? Sim, muito grande. A ideia da privatização da água na Amazônia, né? Isso está acontecendo, né? Por conta justamente desses empreendimentos. Né? Então isso acaba se transformando numa luta a mais, quer dizer, mas como é que é possível posse da água? Não, mas é porque a gente pensa rio,
canalizado, né? Quem é do resto do Brasil pensa direitinho, bonitinho, retinho. Não, mas na verdade ele na cheia se espalha. Sim, e quando ele, vamos dizer, quando ele encolhe, né? Quando ele vaza, você sobra muitos lagos, e esse é o período mais piscoso, né? E esses lagos têm donos, ou... Sim. Deveriam ter donos, né? Existe no Amazonas o movimento eclesiástico de base, né? Na década de 60 e 70, foi muito importante em organizar as comunidades para defenderem os seus recursos naturais na sua comunidade e seus lagos da entrada de embarcações ou peruanas ou do Pará ou do próprio Amazonas que iam no lago. Então, como o lago fica fechado, passa uma rede de arrasto com malha fina e pesca tudo que tem no lago e você acaba com o lago. Leva o peixe da moçada. Hoje um exemplo muito interessante com relação a isso é a organização que se tem para a despesca do pirarucu em área protegida. Né? Existe toda uma legislação e uma legalização sobre o quanto a cota de pirarucu que cada comunidade tem para pescar. Isso é uma briga também. Bem, deixa eu fazer mais um intervalo e a gente volta já já ao nosso papo aqui do Tome Ciência. Um instantinho só.